Eu tô cá, sem estresse, homem. Aqui? Eu tô cá. Tô Continuas-me a ouvir?
Ora, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao nosso episódio 2 do Banco de Ensaio. Hoje as coisas são um pouquinho mais complexas, temos mais conteúdo, temos muita coisa agora para começarmos o nosso Banco de Ensaio neste nosso episódio 2, em que iremos apresentar as 6 rúbricas. Ora bem, já sabem, a primeira rúbrica, o convidado à força, com o Mário Machado. Depois passamos para a rúbrica Drift na Tuga, em que vamos dar uma maior intensidade, observação, conteúdo nesta rúbrica ao nosso campeonato português, à nossa primeira prova, e vamos ver ali como é que correu mais a nível das qualificações. Depois iremos passar ao consultório técnico, em que nos foi pedido no episódio 1, demos uma atenção em falar sobre os variadores, como é que se programa o variador, quais as especificações do variador, o que é que se consegue fazer com o variador, no fundo a centralina do nosso carro de RC Drift. Iremos nessa rúbrica número 3 falar sobre os variadores. Okay? Em relação à rúbrica número 4, os bons motivos para emigrar, iremos falar sobre uma pista estrangeira, pista essa que vai ser em Madrid, e a gente depois irá apresentar esse mesmo conteúdo. Ora bem, quinto, a nossa penúltima rúbrica, Olha Mãe, estou na TV, a rúbrica que nós gostamos muito, que no fundo é uma análise técnica sobre batalhas, sobre o que achamos pertinente. Já falámos sobre isso, a gente pede para vocês nos enviarem vídeos para essa rúbrica e achamos pertinente neste campeonato mostrar já algumas batalhas interessantes, com algumas polémicas e com algumas situações muito pertinentes. Okay? E depois a última rúbrica, os agradecimentos, a sexta, nossa rúbrica, em que agradecemos todo o nosso apoio que a gente tem tido, graças a Deus, fantástico. E então iremos então conseguir assim desta forma dar início ao nosso banco de ensaio com a primeira rúbrica, convidado à força, ok? Ora, boa noite, senhor Mário Machado. Tudo bom? Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bom. Ora bem, este episódio convidámos o Mário Machado porque achámos todo pertinente convidar sempre a malta que está bem presente a nível do RC Drift, dando-nos informações importantes. Vai daí que o Mário começou no RC Drift há quanto tempo, Mário? É assim, comecei no RC Drift já há algum tempo, mas a nível de 4x4, com um HPI Sprint 2 Drift mais o meu irmão. Começámos na garagem em 2014, mais ou menos. Só que depois não estávamos a conseguir andar bem e acabámos por desistir daquilo, até que comecei a ver depois os vídeos do PDT e vi que se fazia drift em Portugal. E depois comecei a seguir os vossos vídeos, acabei por comprar um carro, acabei por ir ter com a malta aqui de Leiria que fazia RC Drift, que era o Cris. Desculpa só, Mário, interromper. E compraste esse carro quando? Qual deles? O mais focado? Não, agora o mais focado para RC Drift. RWD. Comprei em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, ok. Não, comprei em janeiro de 2019. Okay. Eu, em dezembro foi com eles e fui com o HPI e depois vi então que eles tinham o RWD e comecei a seguir o vosso canal e a tentar perceber como é que estava o drift no momento. Ou seja, o que te levou a ir novamente para o RC Drift e à procura de um chassi de raiz da RC Drift foi teres acompanhado o canal do PDT. Sim, foi. Foi isso que originou. Boa. É bom saber. Foi o canal do PDT e foi o apoio também do Manel, do Sérgio e do Cris, que depois fui à pista deles e vi o que é que eles... Antes de 2019, exato, antes de 2019 eles já faziam. Ok.
Então, e desde esse tempo, desde 2019, início de 2019, tens feito então o RWD RC Drift, certo? Início de 2020. Início de 2020? Então disseste-me de janeiro de 2019 ou janeiro de 2020, quando compraste o RWD? Janeiro de 2020. Ah, janeiro de 2020. Sim, senhora. E em janeiro de 2020 começaste a RWD. Primeira competição, quando é que foi? Ora, tinha acabado de montar o carro há pouco tempo. Fui à Terrugem. Não estava Uhum. para fazer a competição. Hum, E lembro-me, fui, como lembro-me. hoje fui convidado à força, naquele dia fui obrigado a correr à força. E gostaste? E sim, É fixe, nota-se, é nota-se. fixe. Muito Nota-se bom. que depois, a partir desse dia, agarrei com unhas e dentes. Ok, e desde janeiro de 2020 que compraste o teu primeiro RWD, ainda tens esse chassi ou já tens outro chassi? Comprei um RMX na altura. Uhum. Depois comecei a falar contigo. Uhum. E, e então depois comprei um Yokomo YD2E. Uhum. E agora tenho um EX2S. Já vou no terceiro chassi. Num espaço, ou seja, com confinamento à mistura, já, portanto, um ano e meio, vá. Em ano e meio, Sim, 3 chassis. três chassis. Um chassi de 6 em 6 meses acho que é uma boa compra. Eu acho que é uma boa rodagem. É bom que é para, É. neste caso, não haver dúvidas em relação à manutenção do carro. Estou a brincar, ok? Porque a nível da RC Drift a manutenção faz-se bem. E por acaso tens aí o teu chassi? Tenho sim, senhora. Está aqui ao meu lado, a acompanhar-me. Mostra-me esse chassi, se faz favor. Uma body bonita, uma réplica, pelo que eu vejo, né? Sim, senhora. Muito bem. Cristar Plus, Essa é toda a tua body, pintadinha. essa é a tua body que tu utilizas para competir, certo? É a body que eu utilizo para tudo. Eu sou um homem de uma body só. Respect. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Respect. Mais nada. Boa. Boa. Ok, e esse chassi, mostra lá isso. Ok, chassi bonito, todo em vermelhinho. Muito Sim, bem. senhora. Muito bem, que eu tenho que estar a olhar assim meio de lado para estar a ver, porque eu estou a Claro. olhar para a câmara e então agora tenho que driftar um bocadinho, assim meio de lado. Ok, lá, Sim. ao lado de lado. Muito bem. Ok. E já agora, acho pertinente, onde é que tu tens o variador, que é o tema de hoje, Ora, para, está cá para, atrás. para o consultório técnico? Tu tens o variador na parte de trás do chassi, certo? Sim, senhora. Atrás do diferencial, atrás das suspensões traseiras, certo? Tem um suportezinho de plástico agarrado à caixa Ok. do diferencial. Depois a gente vai falar um pouquinho isso na terceira rúbrica no consultório técnico. Ok, sim senhor. Esse chassi tem-te dado trabalho, está dentro do que tu procuras, quais são as dificuldades ou qual é a vantagem que tu estás a ter a usar esse chassi? A vantagem que eu achei foi em termos de afinação, é muito mais fácil lá chegar do que o YD2E. Porque Hum, como já é um chassi muito competente, e como tem slide rack e não é do Wipers, em termos de direção, é muito mais fácil hum. a afinação. E E, pronto, a nível de suspensão e tudo, já é um chassi que vem muito bem preparado original. ok. E Claro que diz-me já lhe uma fiz coisa. algumas alterações, como sempre. Sim, mas isso faz parte do hobby. Diz-me uma coisa, quais são a maior dificuldade que tu tens com esse chassi? Eu agora acho que já não tenho assim grandes dificuldades com ele. Boa. Mas onde é que tu te sentes Consegui. menos à vontade? Vá. Onde é que eu me sinto menos à vontade? É a parte que A eu ainda. agilidade, É, estabilidade, a velocidade, travagem. eu agora, pronto, não tanto a falar dessa parte, mas em termos de mecânica, vou agora começar a mexer no servo. Foi a parte em que eu ainda não mexi rigorosamente nada. Ou seja, Ok, tudo já está afinado ao meu gosto. Vou agora começar na parte do servo. ok. Boa. Sim, senhor. Portanto, vai ser a parte que vou agora ter algumas dificuldades, Hum, mas penso que também não vai ser nada de grave. ok. Também já sabes, né? Alguma coisa a gente, É a só gente, pitar. a gente fala. Mas pronto, fora esse, à parte, se houver alguma outra dificuldade, ou menos à vontade, já sabes que, como qualquer outra pessoa,
Se tiver alguma dúvida dentro do tema, malta, já sabem, o Mário está aqui para responder também a alguma pergunta que queiram fazer. Não fugindo ao tema, podem sempre, obviamente, fazer no direto as perguntas e, aliás, a rúbrica do consultório técnico acerca do variador foi de uma pergunta no direto do primeiro episódio. Ora bem, Mário, diz-me uma coisa. Tu começaste nos carrinhos telecomandados. A primeira vez que tu agarraste num comando, quando é que foi? Num comando, carrinho telecomandado, obviamente. Tive rádio. um Ninco, daqueles que tinham aquelas antenas metálicas, para aí em troca ao passo, eu se calhar tinha 10 anos, ou menos, 8 anos, talvez. Levava as pilhazinhas em baixo, comandozinho com pilhas também. Foi o meu primeiro. Ok. Já agora parênteses. Just one thing, we have Bob Rock. How you doing? You're seeing our channel. You are seeing our podcast. He is asking, what tires do you run? He's saying that you have a beautiful chassis. And what tires are you running? Mário, quais são os pneus que estás a usar? E está a dizer que o teu chassi é muito bonito. Gosto muito do teu chassi. Muito obrigado. Pneus são os DS Racing 4Fs. Okay. Bob Rock, Mario is using DS Racing tires, RWD 4F0. Okay. And Bob Rock is saying, too much love to you, pal, from South Africa, here from Portugal. Thank you for seeing us. Okay. Have a nice day, Bob Rock. Nice question. Henrique, desculpa interromper. Podes só informar a quem não fala português que o vídeo já está disponível no canal do YouTube e pode pôr com legendas em inglês para consultar a posterior. Just one thing. Our podcast is on the PDT channel, Bob Rock, and the first episode has some subtitles. If you want to see it in English, of course we are talking always in Portuguese. But if you want episode number 1, if you want, you have the subtitles in English. Okay? Bob Rock, nice to see you, my friend. Big hug from Portugal. Mário, primeira competição que fizeste agora pós-Covid, como é que te sentiste tanto tempo sem competir? Afetou-te muito? A mim essa parte não me afetou muito porque eu nunca tinha feito competição. Ou seja, já tinha treinado bastante. Eu ando 2 vezes por semana, todas as semanas, a treinar. Quando foi confinamento, treinava na minha garagem em casa. Tinha uma pista. E quando cheguei à competição, os nervos apoderaram-se de mim. E a qualificação foi mesmo... quase uma desgraça, vá. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E acho que não foste o único. Qualquer das maneiras, Mário, gostei muito da tua evolução, porque quem não sabe, o Mário, como vocês ouviram, RWD, início de 2020, compra o seu primeiro chassi e a partir daí ele treina, como disse bem, 2 vezes por semana e na garagem durante o confinamento, e a sua evolução, ok, foi gigante e é dos pilotos que eu vi em Portugal a evoluir mais rapidamente. Foi um salto gigantesco. Agora, Mário, é manter esse treino, manter essa dedicação, isto para dizer que qualquer um que comece, ok? Obviamente precisa de acompanhamento, obviamente precisa de atenção, obviamente a gente está cá para ajudar, mas o mérito é sempre da pessoa. O mérito é sempre da pessoa, porque a pessoa é que treina, a pessoa é que conduz, a pessoa é que se empenha. Isto para dizer o quê? Qualquer um praticante que começa agora, o Mário, tu fizeste que lugar na qualificação? Na primeira ronda deste campeonato? 7º, 8º. 7º, 8º. E acabaste as batalhas em... Em terceiro. E na geral, ou seja, no somatório da qualificação com as batalhas, acabaste em? Terceiro. Ok? Fez pódio. Isto para dizer, malta, primeira competição pós-Covid, confinamento, estar ali durante não sei quanto tempo sem ir para a competição, comprou o chassi início de 2020, faz terceiro lugar da geral do campeonato.
acho que está tudo dito. Certo, Mário? Sim, e aí só tenho a agradecer ao pessoal do PDT, a ti que me apoiaste bastante, e à minha dedicação, que eu passava dias e noites a ver vídeos, a querer aproveitar todas as informações sobre o RC Drift. Okay. Eu chegava a mandar mensagens à 1, 2 da manhã a ver filmes e estávamos os dois às vezes até a comentar algumas batalhas. Pronto, foi basicamente isso. Okay. Tem que se trabalhar bastante, isto não é só e tal, isto é muito giro, mas temos que trabalhar um bocadinho e treinar. Às vezes é um bocado chato lá estar a treinar na pista, e na pista onde nós treinamos aqui, na batalha, estamos à espera de quem aparecer, estamos lá para apoiar. Boa. Como me apoiaram a mim, eu apoio os outros igualmente. Já temos até aqui alguns pilotos a andar muito bem, que foram apoiados por mim e pelo Nuno e por toda a malta que lá está, e já se começa a andar ali alguns pilotinhos muito, muito bem. E isto para dizer que o top 4 Tuga é bastante forte. Aliás, muito forte. E o Mário ter metido logo na primeira ronda o campeonato, o carro no pódio, é de louvar o seu trabalho, ok? Achei muito, muito interessante, e para dizer que qualquer um, obviamente, se treinar, se dedicar, se tiver um bom empenho, se tiver aquela paixão, aquela dedicação, chega lá. Não é difícil. Sim, não é difícil. E a ajuda certa. Porque eu, quando cheguei, o objetivo às vezes é conseguires apanhar toda a informação. E nem sempre é fácil de encontrar na internet. E os vídeos do PDT ajudam bastante. É a explicação de uma ponta do carro à outra. E depois é estudar e é ir para a pista e testar e não ter medo de mexer na afinação do carro. Se esbardalharem aquilo tudo, venham ter comigo ou venham ter com o Henrique ou quem que tiver. A gente volta a afinar o setup todo, mas... A desbardalhar. Aquilo é mesmo tudo para a esquerda, tudo para a direita, e ensaiar a ver quais são as reações do carro. Ok. Até nós nos sentirmos bem com a afinação que temos no carro. Voltando a esse tópico, não há setup, não há segredo de setup. O setup é para cada um é que se sente bem. Um gosta mais para a esquerda, o outro gosta mais para a direita, o outro gosta mais para cima, o outro gosta mais para baixo. Não há setup milagroso, ok? Não, acho que percebeste isso também, certo? Sim. Para mim é teres o carro todo alinhado, que isso é a parte mais importante, que eu já apanhei muitos carros ou seja, que chegaram às mãos e estarem todos desalinhados. Aí nem eu, nem ninguém consegue andar com aquele carro. É impossível. Ou seja, o que tu estás-me a querer dizer é voltar ao episódio 1 do banco de ensaio e que falamos sobre a mesa de setup, que é o básico, certo? É sim, senhor. Aí é alinhar o carro e depois cada piloto faz o carro à sua maneira. Ok, muito bem. Mário, espero que tenhas gostado agora deste pedacinho. Vai estar aqui connosco, obviamente, para irmos vendo as coisas lá mais para a frente. Espero que tenhas gostado deste bocado do nosso convidado à força. Mário, tudo bom? Ok, boas gatilhadas. Vemo-nos, obviamente, em prova e nas brincadeiras. Tudo bom, ok? E carrega no carrinho e continua assim, que assim estás aí bem. Ok, boa sorte para vocês então aí com as vossas rubricas e tudo a correr bem, força aí. Apanhando o que tu dizes, nada melhor do que passar à segunda rúbrica, ok? Drift na Tuga, ok? Obrigado, Mário. Obrigado. Nenhum. Ok. Ok, já está no ar. Não tinha aqui a imagem. Ora bem, segunda rúbrica, Drift na Tuga. Antes de mais, quero salientar que temos possivelmente uma nova pista de RC Drift que já tem vindo aqui a mostrar algumas imagens, algumas fotografias e malta a começar a andar. É uma pista em mosaico, visto que as duas grandes pistas em Portugal são em carpete.
finalmente parece que alguém está a pegar num projeto para se fazer em mosaico, que isso era fantástico, que obviamente vai dificultar a vida aos pilotos por estar a dar grip diferente. Não estou a dizer que carpete é melhor ou carpete é pior, não estou a dizer que mosaico é melhor, nem estou a dizer que mosaico é pior. O que eu estou a dizer é que o grip é diferente. Mas eu gosto muito de mosaico. Continuando. Pista essa é mosaico, que é do clube Nord Team RC. É uma pista muito perto de Braga, em Delães, ok? Mesmo lá em cima. Vamos ver se a gente consegue falar com eles e irmos até à pista e começarmos a evoluir nesse projeto para ver se no norte a gente consegue mais praticantes da RC Drift. A pista em mosaico está muito interessante, está muito gira, novos desafios, obviamente, e essa pista é de todo interessante para nós conseguirmos andar com isto mais para a frente, para termos mais pistas, ok? Temos aqui umas imagenzinhas dessa mesma pista em Delães, do clube Norte Team RC, pista em mosaico. A pista tem alguns sítios, atenção, eu não andei na pista. Pelas imagens, a pista parece-me bastante divertida porque é um mosaico que tem bastante brilho. Não é um mosaico que parece muito baço, tem algum brilho, que significa que escorrega bastante, principalmente se o pneu estiver novo, o que apresenta novamente desafios muito interessantes na pista. E obviamente que seria de todo pertinente conseguirmos arranjar mais um clube para nos juntarmos aqui todos e brincarmos aqui todos com o nosso hobby, com o nosso RC Drift, ok? Já agora, Norte Team RC, que volto a repetir, em Delães, perto de Braga, tem uma diária de 3 euros, em que o sócio por mês paga 5 euros. Ok? Esses 5 euros poderão dar acesso depois gratuito ao mês inteiro. Ou seja, bastante acessível, é só apenas uma atenção para que o clube continue a evoluir e continue o seu trabalho. Ou seja, malta, que sempre quiserem, apareçam na pista Norte Team RC em Delães, Braga, em que já agora, a nível dos horários, quartas e sextas, das 8h30 à meia-noite, sábados, das 2 à meia-noite. Okay? Norte Team RC em Delães, perto de Braga, pista em mosaico, ainda não há um pneu de controlo, mas de qualquer das maneiras lança-se o desafio, daí a gente estar agora aqui a falar, de possivelmente começarmos então com esta pista para ver se essa pista ganha dimensões para entrar noutros patamares, que isso é uma coisa interessante a fazer. A pista, já sabem, do RC Rodinhas na Terrugem, faz parte do nosso campeonato português, bem como a pista também de carpete do RCDC da Zona Centro, em Batalha. Estas duas pistas em carpete, o pneu de controle da S Racing RWD 4F0. Okay? Todo o nosso campeonato entra nestas duas pistas de carpete, e daí que vou pedir agora as imagens da nossa primeira ronda, a nível das qualificações que foram feitas e o briefing que foi feito para a primeira prova do campeonato, que foi feito na Terrugem, que neste caso é uma réplica parecida com uma réplica de New Jersey. New Jersey cruza, nas nossas provas não convém cruzar, que é para não haver nenhum percalçozinho, não haver nenhum acidente, e para não cruzar nós espelhamos a última curva. Vai daí que conseguimos fazer um circuito parecido com o New Jersey, ok? Em relação ao briefing, pediu-se nesta pista, Nuninhos, se conseguiste depois meter aí a volta para tentar perceber o que é que se tem que fazer na volta de qualifying. Queres mostrar as imagens da classificação geral ou das brackets ou da classificação da prova? Podes pôr a classificação geral do campeonato sem problema. Aí está. E também, ora aí está,
e aí depois ver se a gente mete depois a volta para então explicar o briefing. Como vocês podem ver, a nível da classificação geral, faz sempre o somatório das qualificações com o somatório da batalha. Cada fase da batalha dá os pontos. Passando essa fase da batalha, obviamente irá dar mais pontos. A qualificação não dá muitos pontos, máximo de 7 pontos. O máximo de pontos numa ronda são 100 pontos, em que isto significa que a pontuação é exatamente a réplica de Fórmula Drift. Todo o nosso regulamento é feito em função das regras dos carros reais de Fórmula Drift. Okay? Também temos aqui as qualificações a serem mostradas, são 2 voltas, em que vocês, se conseguirem reparar, temos ali alguns pilotos com 3 voltas. Esses pilotos são escolhidos pelo júri, em que normalmente são os 3 últimos do campeonato, fazem uma volta joker. Como era a primeira ronda, nós optámos por colocar uma volta joker a mais a todos os rookies que iriam começar o campeonato Tuga. Ok? Então vocês podem ver que alguns pilotos conseguem fazer 3 voltas, enquanto que os outros só fizeram apenas 2 voltas. Isto é para ficar mais competitivo em termos de qualificações, para que os pilotos que estão a iniciar o campeonato possam estar mais à vontade e conseguir lançar uma volta de qualificação mais alta. Por falar em volta de qualificação, Nuninho, se puderes pôr aí aí o vídeo de uma volta que a gente tenha aí, que não vai ser uma qualificação, é uma batalha. Queres, mas o carro, podes pôr a minha, podes pôr a minha, sem problema nenhum, que iremos analisar mais tarde, depois na quinta rúbrica, mas é para vocês perceberem o traçado e tentarem perceber como é que é feita a volta de qualificação. Isto é uma batalha que foi feita na prova, e se não estou em erro foi a final. No entanto, o que se pretende aqui é mostrar a volta que o líder está a fazer, que neste caso é o carro vermelho que arranca do lado esquerdo. Essa volta, como vocês podem ver, tentar percorrer sem correções de aceleração, sem correções a nível de travagens, ou a nível de rodas, ou a nível de comportamento do carro, durante toda a linha que foi falada no briefing. Eu não vou falar exatamente o que é que se pediu no briefing. O que eu estou a falar agora aqui, podes repetir outra vez, não é? Sempre esse vídeo. O que se pretende aqui é tentarem ver qual é que foi a linha feita, que é para depois nós falarmos sobre as batalhas na quinta rúbrica, ok? Como vocês podem ver, o carro vermelho é o carro líder, é o carro que está supostamente a fazer uma volta de qualificação. Pede-se em todas as parabólicas o mais encostado possível ao muro com a traseira do carro, em que tem que percorrer uma caixa de 15 cm de profundidade e que tem uma primeira parabólica New Jersey. A primeira parabólica é muito grande, são quase 8 metros, o que pede alguma perícia por parte dos pilotos para conseguirem fazer essa parabólica bem encostado. Depois tem um clipe frontal em que rapidamente desmancha outra vez para outra parabólica, raspando com o muro nessa mesma parabólica, desmancha novamente para outra parabólica em que ela é encurtada, essa mesma parabólica, para fazer um clipe frontal. Okay? Isto no que diz respeito às qualificações. Há pilotos que obviamente tiveram mais dificuldades do que uns e outros, que é perfeitamente normal. Há bocado estava a falar com o Mário nesta prova fez 6º lugar, em que os nervos dispararam, teve 3 voltas, foi neste caso considerado um rookie para ser lançado para fazer então mais uma volta joker, fez as 3 voltas. E o que se pretende nestas qualificações é obviamente fazer exatamente o que foi falado no briefing. E se a pessoa fizer o que foi feito no briefing, então aí a sua qualificação será mais alta. Volto a repetir, nas qualificações pede-se sempre, mas isto não é só nesta, pede-se em todas. Quando vocês entram nas curvas, não acelerem, não travam. Mantenham o momento que o carro traz. Se o carro vai trancado, se o carro vai acelerar, mantenham. Tentem não corrigir dentro das zonas que é para cumprir a aceleração.
ok? Porque vocês vão ter zonas de desaceleração. E as duas zonas de desaceleração que vocês tinham aqui não era nada mais, nada menos do que o primeiro clipe frontal, em que o carro tinha que ter uma desaceleração, e a última parabólica. Quando vocês entravam na última parabólica, também tinha nova zona de desaceleração. O resto era para manter a aceleração durante todo o percurso. Quando vocês fazem alterações de aceleração, alterações de travagem, alterações de brecagem, estão a corrigir, ok? Isto depois, alguma dúvida, estamos aqui no direto, perguntem, estejam à vontade, é para isso que nós estamos cá, ok? Nuninho, há mais perguntas aqui da malta? Ou... Não, até agora não aparece aqui pergunta nenhuma, já escrevi lá e voltamos a fazer o rap. Se quiserem fazer perguntas enquanto o Henrique está a falar, façam perguntas e aproveitem a oportunidade, ok? Muito bem. Sendo assim, falámos sobre o drift na Tuga, na parte das qualificações da primeira prova. Iremos agora para a nossa terceira rúbrica, que não é nada mais, nada menos do que o nosso consultório técnico, em que vamos falar sobre os variadores. Ora bem, malta. Variadores. Atenção que esta agora é uma situação um bocadinho pertinente, porque não quero ser mal interpretado. O variador que eu vou utilizar é um Hobbywing. Qualquer variador no mercado poderá ter ou não as especificações que eu agora vou referir, ok? No entanto, só para dizer que este Hobbywing que eu vou mostrar agora, que se encontra aqui, essas especificações que vamos falar, este variador tem, ok? Não quer dizer que não possam existir outros variadores, ok? Mas atenção, que há variadores que podem não ter o que nós vamos falar agora, ok? Ora bem, o que é o variador? O variador, nada mais, nada menos do que a centralina do carro, em que vocês poderão programar 1001 coisas no que diz respeito à eletrónica do carro. Ou seja, a nível do setup que vocês poderão fazer na aceleração do carro e na travagem do carro. E a pessoa diz, está bem, mas isso basta ter só um controle a nível do gatilho, a nível da aceleração, ou travar mais progressivamente, e então está tudo feito. Não é assim tão simples. Os variadores rondam entre os 30 euros, ou se calhar até menos, até valores de 250, 300 euros. Ou seja, estamos a falar 10 vezes mais. Se o variador custa 10 vezes mais, é bom que esse variador faça alguma coisa de diferente. E já vamos falar um pouquinho sobre isso. Okay? No que diz respeito aos variadores no mercado, existem vários, mas o que vamos agora referir... Este é o meu carro que eu utilizo para o campeonato Tuga, e body bonita. E o variador não é nada mais, nada menos do que esta pecinha que se encontra aqui. Atenção, o Mário, convidado aqui à força, colocou o variador exatamente no mesmo sítio em que eu também tenho o meu variador. Não sei se vocês conseguem ver. Ok, aqui com a luz, vocês aqui conseguem ver. Ok, aqui está o meu variador. Eu coloco o variador aqui nesta posição para aproveitar o regulamento português, ok? Em que nós temos uma carga máxima sobre o eixo traseiro de 65%, ou chegar a eletrónica mais para trás, conseguimos esse mesmo peso, essa mesma percentagem. Ok? Aqui está o meu carrinho, ok? Com o variador aqui atrás. Ok, malta? E vamos lá falar um pouquinho sobre o variador. Ora bem, o variador que está ali metido naquele carro é este que está aqui. Como podem ver, eu só utilizei a caixa para vocês conseguirem ver o desenhinho e como é que vem. Vem aqui dentro de uma caixinha, são peças pequenas, os variadores são peças pequenas, ok? Vocês podem ver escala, caneta, está aqui o variador, não são coisinhas pequeninas, mas que fazem muita coisa, ok? Nuninho, se conseguires passar agora aí umas imagens a nível do variador, só para terem acesso depois
é essa mesma imagem em relação ao que é um variador, ok? Como vocês podem ver, normalmente utiliza-se a ventoinha, dissipadores, tem botões exteriores ou não, isso depois consoante em função das marcas. Nós estamos agora, obviamente, a dar aqui um ênfase à Hobbywing, que é o variador que eu uso e que a maior parte dos pilotos utilizam no campeonato português, por ser bastante eficaz no que se pede. Preço-qualidade é um bom investimento. Não vamos estar agora aqui a querer fazer publicidade, estamos a querer falar, obviamente, sobre o variador. Vocês têm outras marcas, para além da Hobbywing, têm boas marcas como a Yokomo também utiliza um bom variador. Vocês também têm a nível da SkyRC, os touros, os 160, preço-qualidade, obviamente há aqui alguns itens que a gente vai falar que poderão ter e não poderão ter, isso agora em função do que é que procuram. Para o campeonato português, visto que nós, andamos em carpete, convém ter um variador que tenha uma boa amperagem de descarga, mínimo 120 amperes é desejável. Estes variadores são 160 amperes, há até no mercado variadores de 200 amperes, mas convém ter no mínimo ali os 120, que é para conseguir dar uma boa descarga e conseguir fazer boas rotações na roda para implicar, obviamente, maiores velocidades e maiores desequilíbrios quando vocês procuram isso mesmo, ok? E então, vamos falar rapidamente sobre as especificações de um variador. Ora bem, nós temos aqui uma folhinha em que o Nuno pode mostrar essa mesma folha e assim eu poderei mostrar os itens e falar sobre cada item, ok? Nessa mesma folha em que o Nuno está agora a mostrar, vamos falar já rapidamente sobre aqui os general settings, os settings gerais aqui do variador. Vocês têm o running mode, quase todos fazem isto, ou seja, para a frente e travão, para a frente, travão e marcha atrás, ou para a frente e logo marcha atrás, ok? Eu não vou dizer o que é que vocês têm que usar, o que eu vou dizer é o que é que cada item faz. E então, neste running mode, vocês poderão alterar a vossa marcha atrás em relação à marcha à frente. Ou seja, querem que ela vá para a frente, trave e faça a marcha atrás, ou vá para a frente e trave, sem marcha atrás, ou vá para a frente e imediatamente faça a marcha atrás. Está bem? Vocês, obviamente, no drift em que as rotações são altíssimas, não estão a ver a ir para a frente e depois logo marcha atrás, né? Essa será uma opção fácil de ver que este setting não será muito aconselhado, ok? Depois tem o reverse force, que no fundo é a carga que vocês metem na marcha atrás. 25, 50, 75, 100%, vocês podem afinar isto tudo através de Wi-Fi, através de caixas, através de computador. Depois cada variador tem a sua maneira de acesso aos settings. Até há uns que é mesmo só no variador através de cliques. Okay? Olha, isso é muito complicado, isso nunca mais saímos dali. É verdade. Mas cada variador tem a sua opção, ok? A maior parte deles é tudo Wi-Fi e caixas exteriores, aquelas caixinhas para fazer os seus settings, ok? Depois temos o cut-off voltage. Esta parte é muito importante se vocês não quiserem destruir as vossas baterias, em que convém pôr valores mais altos e quem anda com HVs, com baterias HV, visto que é 0,2 mais alta a voltagem, convém pôr a cortar um bocadinho mais cedo essa mesma voltagem, senão depois ela cai muito e depois, obviamente, estragam as vossas baterias. Depois tem a nível da proteção de temperatura, a nível do variador, okay? Em que em competição eu aconselho a tirar, porque obviamente vocês estão a fazer uma manga e o variador para porque atingiu determinada temperatura e depois a vossa manga estraga-se. No entanto, quem quiser proteger o seu hardware, convém pôr esta proteção de temperatura no variador, bem como o setting que vem a seguir a nível da temperatura do motor. É a mesma coisa. Ou desligam ou metem a temperatura que vocês desejarem. O back voltage não é nada mais, nada menos do que a quantidade de voltagem que vocês querem dar aos vossos servos, às vossas ventoinhas, etc. Ou seja, isto pode derreter literalmente o vosso servo ou a vossa ventoinha se os vossos servos ou as vossas ventoinhas não aguentarem esse ajuste de voltagem. Portanto, malta, cuidado com este back voltage. O normal são 6 volts. Normalmente toda a eletrónica aguenta os 6 volts.
mas quando vocês sobem esse back, tenham cuidado para não estragar o vosso material, ok? Depois tem aqui uma opção para desligar o carro remotamente, ou seja, vocês podem desligar o carro quando estão a conduzi-lo. Depois há variadores que têm várias combinações para o desligar, e cá fora, antes do carro estar ao pé de vocês, vocês podem desligá-lo. Isto é bom em termos de segurança se vão para parque fechado. Não têm que ir ter com o carro, e neste caso a pessoa, o júri que está a tomar conta do parque fechado, não tem que desligar o vosso carro. Vocês conseguem desligar e assim ninguém se aproxima do carro e o carro fica ali seguro, sem problema. E assim a única pessoa que toca no carro vai ser o próprio piloto. Depois vocês têm dentro do General Setting o Sensor Mode. Este Sensor Mode não é nada mais, nada menos do que vocês andarem com ou sem sensor ou um híbrido a nível dos vossos motores. Normalmente aconselha-se a motores com sensor e variador com sensor, porque conseguem ter uma delicadeza, uma sensibilidade maior a nível da aceleração dos vossos motores. Depois tem uma coisa muito importante, que é a rotação do motor, ou para a esquerda ou para a direita, counterclockwise ou, neste caso, clockwise. Okay? Vocês depois escolhem a direção do motor, poderão ter transmissões em que as rodas rodam para a frente quando o motor roda para a esquerda ou roda para a direita. Isso agora depois depende dos fabricantes. Normalmente não será necessário ajustar esta opção, mas há chassis que poderão entrar no mercado com engrenagens opostas e que vocês têm que alterar a rotação do motor. Okay? Passando agora ao Throttle Control. Este Throttle Control é muito importante, aqui a parte em que eu vos falei há bocado a nível da aceleração, e aqui há muito segredo neste Throttle Control. Há muitas coisas que vocês poderão procurar, poderão ali conseguir testar, testem, mudem, tentem perceber o que é que cada linha, cada setting faz. A nível do Throttle Rate Control, neste caso, neste variador vai de 1 a 30, significa que se vocês meterem 30, o carro fica muito nervoso no gatilho, em que 30 equivale a um curso muito mais fechado do acelerador, e neste caso o curso que vocês fazem no acelerador, visto que percorre menos espaço, o carro acaba por ficar mais nervoso. Se vocês metem um valor mais baixo, por exemplo 10, significa que o curso do acelerador ficou gigante. Atenção que estes valores são ao contrário. E então quando eu coloco o acelerador a fundo, primeiro que ele atinja o acelerador a fundo, vou ter que fazer mais curso no acelerador. E o carro acaba por ficar mais fofo. No entanto, se meterem valores muito baixos, ok? Às vezes o turbo e o boost não são ativados, que a gente já vai falar daqui a pouco, ok? Ou seja, vocês colocam o curso e aceleram a fundo, mas como o curso está para além do curso do gatilho, o boost e o turbo não são ativados, ok? Portanto, tem excesso de margem, excesso de curso, e então vocês acabam por desativar o boost e o turbo, ok? Atenção depois aos valores que vocês colocam no gatilho, fica demasiado suave, ok? Para pistas com muito pouca tração é pertinente. Pistas com mais tração, vocês têm que ser mais brutos no gatilho e então diminuir esse curso, subir esse valor. Depois tem o Throttle Curve, dentro ainda dos settings, tem o Throttle Curve, não é nada mais nada menos do que o linear, ou seja, uma curva oblíqua, ok? Ou então personalizar essa curva como vocês quiserem. Esta sim é uma opção que também poderá ser trabalhada no vosso comando. Se o vosso comando permitir exponencial ou trabalhar a curva durante a aceleração, este item aqui poderá ser eliminado daqui, ok? É dos poucos itens que pode ser retirado daqui. Depois tem o Neutral Range, não é nada mais nada menos do que o ponto morto do vosso gatilho. Se gostam do gatilho muito nervoso, ou seja, mal tocam no gatilho, metem um Neutral Range mais baixo. Se gostam de ter curso no gatilho sem ele se mexer, metem então um neutro mais alto, ok? Dentro do Throttle Control, vocês ainda têm o Coast. O Coast não é nada mais, nada menos do que o ponto morto. Ou seja, é soltar o motor. E imita um pouquinho o carro a combustão. Quando vocês tiram o dedo do acelerador, o carro continua ainda com aquele momento, com aquela massa, fica muito solto. Ou seja, não é nada mais, nada menos do que o oposto ao drag brake. Eu no drag brake, quando falar,
Falo aqui do coast. Este acaba por ser um ponto morto, ou seja, quando tiram o dedo do acelerador, quanto é que querem que o carro continue a levar o momento? Acaba por ser um anti-drag brake, ok? Isto é como se fosse irem em alta rotação e de repente metem um ponto morto. E o carro continua a rolar. Para pistas longas será interessante utilizar o coast. Para pistas mais fechadas, mais curtas, não convém que ele continue muito solto, senão depois têm que travar mais forte e depois perdem tempo. Mas isso depende depois da condução do piloto. Dentro ainda do throttle control, vocês têm agora o drive frequency. O drive frequency é muito importante, que não é nada mais, nada menos do que a frequência que vocês vão alterar no vosso variador a nível da vossa aceleração. Ou seja, quanto mais alta for a frequência, tem um problema. Aquece mais a eletrónica. Sim, aquece mais a eletrónica. Ele fica mais suave, mas aumentar a frequência significa que há mais impulso. Se há mais impulso, se há mais frequência, a eletrónica aquece mais. No entanto, o motor fica mais doce, fica mais suave, fica mais calmo a acelerar. Quanto mais baixa for a frequência, o motor não aquece tanto, mas é mais bruto. Okay? A aceleração é mais bruta, em vez de ser uma aceleração mais suave. Ou seja, frequências mais altas para pistas com menos tração. Frequências mais baixas para pistas com mais tração. Okay? Depois, ainda dentro do throttle curve, vocês têm o softening value e o softening range. O value é a quantidade que vocês querem colocar para acalmar. Exemplo, quando vocês vão aqui ao softening range, vocês dizem que até 10% ou até 20% ou até 30% do gatilho, vocês querem que ele ande com uma determinada intensidade. E aí é o softening range. Ou seja, vocês dentro do valor do range, ou seja, eu de 0% até 30% do meu gatilho, quer que o softening value seja maior ou mais pequeno. Okay? Isto faz com que no primeiro curso, no primeiro range que eu estou a pôr, 10, 20, 30%, seja o que for, eu vou querer que ele ande mais ou menos. Ou seja, exemplo, quero uma aceleração calma. Então, até 30% do meu gatilho, não até ao fim, só 30% do meu gatilho, quer que ele ande 10% e não 100% do que está afinado. Isto serve para quê? Quando vocês colocam estes valores, vocês sabem que naquele curso, até aos 30%, vocês poderão ter tudo ou uma coisa mais suave. Isto é importante para os arranques ou importante para o início de curso. Vocês a sair de curva dão-lhe menos gatilho e esse menos gatilho vai dar a intensidade que vocês estão a programar aqui. Esta parte é importante, malta, para arrancar ou para sair de curva suave, ou podem até dizer, naqueles primeiros 10, 20, 30%, que era uma pedrada completa. E então ele ainda fica mais nervoso, o gatilho. Ok? Ou seja, vocês aqui podem alterar a intensidade do gatilho nos primeiros graus de curso do vosso acelerador. Ok? Isto, como vocês viram, a nível do throttle control. Ou seja, há muita matéria aqui a nível do throttle control. Ok? Isto para este variador. Depois há outros variadores que têm mais ou menos especificações. Okay? Este variador normalmente traz as especificações supostamente mais completas que existem no mercado, mas poderá haver outros itens com outras funções noutros variadores que eu aí sinceramente desconheço. Se precisarem de ajuda ou souberem de alguma coisa que não foi dita aqui, digam imediatamente no chat para a gente obviamente conseguir falar. Mesma coisa se passa no acelerador, vai-se passar para o travão. E neste caso entramos no campo do brake control. E dentro do brake control vocês têm o drag brake. Esta opção é muito pertinente, o drag brake, que não é nada mais, nada menos do que estar a travar com o motor. E a carga que vocês levam, desculpa, a carga que vocês levam, o atrito que o motor vai fazer na rotação da roda. Ou seja, quando vocês desaceleram, querem que ele rapidamente tranque, ou quando vocês desaceleram, ele continue solto. Okay? Isso agora depois depende da afinação que vocês queiram dar. E depois temos o brake force. Este brake force, não confundam com o segundo item que a gente falou, que é o reverse force.
O reverse force é a força que ele faz marcha atrás. O brake force é a força que ele faz a travar, a trancar as rodas. Okay? E normalmente para o drift vocês querem que o carro tranque bem as rodas. Portanto, este brake force convém estar bastante alto, que é para quando vocês travarem, ele trancar a roda. Depois, vocês têm a quantidade de travagem ao início. Isto porquê? Que entram no outro campo que se chama Initial Brake Force. Vocês no acelerador conseguem vocês no acelerador conseguem ser muito mais sensíveis a acelerar do que a travar. A travar é on e off, malta. Venham quem quiser dizer. Eu conheço muita gente que anda lá em cima e o travão é só usado para uma coisa. On, off. Acabou. Agora, quando eu carrego no travão, o que é que o meu carro vai fazer quando eu travo? Porque a precisão que vocês têm no travão é quase zero, malta. Ou seja, no acelerador vocês têm muito curso, mas no travão o curso é muito pequenino. E então a melhor maneira é tranca, acabou. Liga ou desliga o travão. E agora vocês entram num campo, que é, ok, então e quanto travão é que eu quero aplicar? Quando faço então esse interruptor on e off. E é aqui que entra o Initial Brake Force. Ou seja, a primeira pancada do travão, como é que ela é feita? É igual ao drag brake ou eu quero pôr uma pancada de 10%, uma pancada de 20%, 50%, 70%, 80%, 100%. Ou seja, mal toque no travão, ele tranca tudo ou vai trancando em função do que eu vou pedir. Okay? Então é este Initial Brake Force. É importante para vocês fazerem o setup do vosso travão. Depois, temos o Brake Rate Control, que não é nada mais, nada menos do que igual ao acelerador. Quando vocês metem o 20, o travão está lá. Quando vocês metem números mais baixos, quando travam, parece que ficam sem travão. Parece que o pé não vai até lá abaixo para trancar o carro. Okay? Então daí vocês terem essa margem, esse curso, tal curso que a gente falou, e o tal range que a gente tem dentro do alcance do travão. Okay? Não esquecer isso, malta. Depois passamos para o brake curve. O brake curve não é nada mais, nada menos do que a mesma coisa do throttle, em que vocês têm o linear, ou seja, uma oblíqua, progressivo, e depois podem personalizar essa travagem. Eu vou ser sincero, utilizem o linear porque personalizá-lo, o curso como é tão curto, não vão conseguir fazer alterações a nível do padrão da travagem. E então quando vocês entram no brake frequency, que é agora este campo, é também um aspecto muito importante no vosso travão. Se vocês puderem, experimentem, testem e vão ver a diferença que vocês vão ter mesmo dentro do travão. E então quando vocês chegam à frequência é a mesma coisa. Vocês quando travam, querem que a frequência seja baixa ou querem que a frequência seja alta? Depende. Quando vocês estão numa pista com muito pouca tração, ou travarem, a roda tranca e o carro atravessa-se logo, certo? E aumentam muito o ângulo e depois perdem tração para a frente. E então querem que o carro trave mais suave. Numa pista com mais grip, querem que a travagem seja muito mais forte, que é para conseguir mandar o carro. E então aí as frequências alteram-se. Se querem uma frequência mais alta, quando travam, ele em vez de trancar logo a roda, vai travar a roda. Fica mais suave a trancar a roda, o que faz com que o carro não seja tão nervoso na travagem. Okay? E ao contrário, quando baixam a frequência, quando travam, ele imediatamente tranca a roda e rapidamente tem a travagem feita para o que querem. Isso agora depende do traçado e depende, obviamente, da própria característica do piloto. Depois, tem o tipo de travão, controle travão, brake control. Esta parte é importante. O brake control tem linear, tradicional ou híbrido. O linear é o normal, que é eu travo a 10 km por hora ou travo a 100 km por hora, ele trava exatamente da mesma maneira. O tradicional... Peço desculpa que eu agora enganei-me aqui. Vamos começar primeiro com o tradicional. Vamos começar primeiro pelo tradicional. O brake control, no tradicional, o tradicional é vocês
andam a 10 km por hora, andam a 100 km por hora, quando vocês travam, ele trava. Da mesma maneira. Ou seja, não há uma adaptação à travagem. A pancada que vocês mandam a 10 km por hora no travão vai ser exatamente a mesma pancada que vocês mandam a 100 km por hora. Okay? No linear, já não. No linear, aí vocês, quando estão a 10 km por hora, o carro trava de uma maneira. Quando vocês estão a 100 km por hora, o carro trava de outra maneira. Isto pode ser bom como pode ser mau. Ou seja, se vocês têm curvas muito apertadas com velocidades baixas e têm curvas muito longas em com pouca travagem, este linear não será uma coisa muito boa, porque se o carro vai a baixa velocidade e trava de uma maneira, e se vai a alta velocidade e trava de outra maneira, se fosse tudo mais progressivo, aí faz sentido utilizar o linear, que é, quando vocês travam a 10 km por hora, mas a entrada é exatamente igual da maneira como vocês vão entrar a 100 km por hora na outra curva, ou seja, quando vocês estão com o carro de drift, vocês querem manter exatamente o mesmo ângulo numa curva fechada ou numa curva aberta, em que aqui o carro vem devagarinho e aqui o carro vem solto, e vocês querem manter exatamente o mesmo ângulo, aí o linear faz toda a diferença. O tradicional não. O tradicional, ele trava exatamente da mesma maneira. Portanto, o piloto tem que se adaptar à entrada. Eu gosto do tradicional. O linear tem essa vantagem. O variador é que vai colocar a travagem igual. Okay? Mas para isso demora mais tempo. Vocês têm que trabalhar. Okay? No que diz respeito ao híbrido, não é nada mais, nada menos do que uma programação a nível de linear com o nível tradicional, em que vocês poderão alterar essas mesmas curvas. Depois, passando agora à parte da pancada, a nível do timing. Boost timing. O boost timing é nada mais, nada menos do que a rotação baixa do motor. Vocês querem que ele suba rapidamente, suba aquela rotação rapidamente quando vocês aceleram, aquele boost inicial, ok? E então aí vocês ajustam a quantidade de saída que o motor tem naquele boost. Okay? Henrique, e só cobrando aí um bocadinho para tu respirares, que eu já percebi que estás muito ofegante, vamos relembrar sempre a malta. Vamos relembrar a malta que isto é muita importante, coisa, pá. é muita coisa, mas é coisa bastante pertinente, pá, e acho que todos estamos com muita atenção. Só relembrar a malta, porque quanto mais partilharem, mais pessoas vamos chegar, e como a intenção é chegar ao máximo de pessoas possível para se poder ajudar na evolução das pessoas, façam partilha, malta. Quem está a ver, partilhem nos grupos de cozinha, nos grupos de yoga, nos grupos de Ponte Cruz, portanto façam as vossas partilhas e aproveitamos para o Henrique respirar um bocadinho. Eu pensava que a malta já estava a fazer aí perguntas com dificuldades em certos parâmetros. E estamos todos a contar com isso, mas há de acontecer. Só falta o timing, caramba. Portanto, significa que a malta está toda atenta e não tem dúvidas. Portanto, significa que eu e o Nuno estamos a conseguir mostrar tudo certinho, tudo direitinho, sem dúvidas nenhumas. Mas pronto, sendo assim, passamos ao timing. Avante. No boost timing, a gente já falou, rotação cá em baixo, quanto é que querem que ela suba rapidamente, desde cá de baixo até lá acima, meio regime, a gente já fala. Depois tem a ativação desse boost a nível da rotação, ok? Ou a nível automático, ou seja, o variador detecta quando é que vocês querem que ele entre em full throttle ou não, ou então a nível de uma rotação, a nível das 10.000 quer que o boost entre, ok? A nível das 5.000, a nível das 15.000, depois cada um programa à sua maneira. Lá está, o Boost Start RPM. E o Boost End RPM poderá ser igual, o end, o fim, poderá ser igual ao turbo. E então vocês entram aqui no turbo timing. Ou seja, se vocês querem um carro extremamente estúpido a nível de potência, o boost é de baixo regime a meio regime. O turbo é de meio regime até alto regime. Ou seja, o turbo dá-vos a ponta, velocidade de ponta. O turbo dá-vos o arranque. O boost dá-vos o arranque. E o turbo dá-vos a ponta. Henrique, tu disseste que o turbo dá-nos ponta, é isso? Exatamente. O turbo vai-vos dar ponta. Quanto mais turbo colocam, mais rotação final do motor ele faz. Portanto, eu sei que tu gostas de carros, mas um turbo dar ponta é complicado. Estamos a falar a nível de terminologia DRC, ok?
a nível de variadores, ok? Não de carros reais, mas lamento informar, é assim que a terminologia está a explicar. Acho que ainda não percebeste o que era o turbo dar-me ponta, mas está bem. Vamos avante. Relaxa. E então, vocês podem colocar um carro extremamente nervoso, extremamente potente, em que vocês têm o boost equiparado ao turbo, em que, neste caso, colocam o fim do boost a terminar no fim do turbo. E então aí têm um carro extremamente potente. Não é aconselhado, obviamente, porque depois a nível de aquecimentos, obviamente o material vai sofrer. Peço desculpa que isto é falado durante não sei quanto tempo e eu tenho que me despachar. Depois, tem a nível do turbo delay, peço desculpa, que é quando vocês entram no turbo, quando o carro atinge aquele meio regime para cima, vocês querem que ele entre imediatamente, tenha 0.05 de delay, de intervalo, de gap, ou querem que ele entre com 0.1, 0.2 de espaço, isso agora com 1 segundo, isso agora cada um é que sabe. Depois tem a quantidade de timing, de intensidade, que vocês querem que o turbo suba. Ou seja, vocês querem que o turbo suba progressivamente ou querem que o turbo suba rapidamente. E então aí tem o turbo increase rate, ok? Que neste caso são os parâmetros em que poderão fazer com que o carro suba rapidamente aquele turbo, ou seja, mais manso a subir a rotação. E por último, finalmente, vocês têm o turbo decrease rate, que é quando vocês tiram o dedo, o turbo começa a baixar. Então vocês querem que ele baixe rapidamente ou querem que ele baixe lentamente. E isso aí tem a ver exatamente com a quantidade de timing que vocês estão a colocar no vosso turbo decrease rate. Bom, além daqui o chat, vocês estão cheios de dúvidas em relação ao variador. Agora, fora de brincadeira, malta, o variador é uma arma muito importante no vosso carro, se não a mais importante. E, obviamente, saber programar um variador vai-vos dar muitos pontos extra. Portanto, percebam bem alguma dúvida, alguma coisa, ou que eu não tenha dito e vocês têm outro parâmetro que têm alguma dúvida, seja não conseguir explicar, ou seja não conseguir explicar, a gente juntos tentamos fazer a melhor hipótese, ou então vamos ao Google, a gente tenta qualquer coisa. E obviamente que sempre que possível testem estes parâmetros. Como viram, eu fartei-me de falar para conseguir explicar estes parâmetros todos. E agora imaginem o que é que pode fazer. Eu fico tardes, dias inteiros, sessões inteiras, só a brincar com um parâmetro. Só com um. Okay? Para ver o que é que faz, é mais ali, é menos ali, se eu lhe der mais, se eu lhe der menos. Se eu misturar um com o outro, ok? Malta, atenção, ferramenta muito importante no vosso carro. Alguma dúvida? Já sabem, é para isso que a gente está cá, é para vos ajudar e, obviamente, já estou farto de falar nesta terceira rúbrica. Foi pedido para falarmos sobre isto, daí eu explorar bastante e estar aqui a tentar espremer o máximo de sumo possível neste nosso consultório técnico no que diz respeito ao variador. Vai haver, obviamente, outras coisas em que serei muito mais rápido do que isto, mas não há hipótese de conseguir explicar as afinações de um variador de outra forma, ou das duas uma, ou não explicava, ou tinha que ser assim como a gente fez. Ok? Malta, terceira rúbrica está feita, as outras vão ser muito mais rápidas, espero eu. E então, nada melhor do que passar à nossa quarta rúbrica. Nada mais, nada menos do que bons motivos para emigrar. Ora bem, malta.
no que diz respeito aos bons motivos para emigrar, a gente está sempre a falar das pistas lá fora. E então, vai daí que o nosso amigo Mário Zugasti, piloto espanhol do Campeonato Espanhol, tive a felicidade de poder estar a falar com ele e colocar aqui no nosso podcast a nossa primeira pista lá fora, a dar-vos informação sobre várias pistas que se encontram lá fora, e hoje escolhemos nada mais, nada menos do que a pista de Madrid. E o Mário Zugasti foi o menino que me ajudou a conseguir todas as informações sobre o Rocco Drift, que é uma pista de drift, a RC Drift, obviamente, em Madrid. Nesta pista, vocês Henrique, tiveram... se calhar, desculpa interromper, antes de falares mais, passamos este pequeno vídeo que ele te mandou com a mostrar um pouquinho do que é a pista. Ok? Vamos lá. Fala um bocadinho, Nuno. Sim, faz-te bem para tu descansares, não é? Este vídeo, aparentemente, foi um vídeo que enviaram, e ele deve ter feito de propósito só para mostrar, portanto não havia ação nenhuma durante a filmagem, e é mesmo só para perceber, então, as características da pista. Isto tem muito bom aspecto, Henrique, não tem? Ora bem, esta pista é Alcatifa, mais uma, em que o pneu de controlo é os DS Racing, os CS4Fs, não são iguais aos nossos, são os CS4Fs, e atenção, malta, ao que eu vou dizer agora, ok? Atenção ao que eu vou dizer agora. No Nord Team RC estão a pedir 3 euros a diária. No Rodinhas, pede-se 5 euros a diária. No RCDC, pede-se 3 euros a diária. Vamos permitir aí a correção, são 4 euros atualmente. 4 euros atualmente. Portanto, então vamos fazer uma escadinha. O Nord Team RC pede 3 euros. O RCDC pede 4 euros. O RC Rodinhas pede 5 euros. Malta, vocês sabem quanto é que é a diária desta pista? 10 euros a entrada. Ok? São 10 euros a diária. E a pessoal diz, epá, tanto. Os clubes têm que sobreviver. As rendas em Madrid, vocês estão a ver como é que é, não é? Estamos a falar em Madrid. Não estamos a falar na periferia. Estamos a falar em Madrid. E obviamente os clubes têm que se manter abertos. Portanto, quando vocês lá forem, não se assustem. Em princípio, obviamente, se nós formos lá, não devemos pagar nada, porque é a primeira vez que a gente lá vai e somos estrangeiros, mas os locais que costumam ir lá são 10 euros por dia, ok, malta? Para verem a diferença que existe. Portanto, aproveitem as realidades das nossas pistas tugas, ok? Divulguem, partilhem. Esta pista tem muito bom aspecto. Henrique, e vamos só, se permitires, passar um videozinho que eles têm aqui na página do Facebook deles. Tem para aí 1 minuto e que dá para ver um bocadinho da pica, portanto, vamos Esta pista aqui. Só está aberta ao fim de semana. Ok? Eita. Henrique, isto tem mesmo muita pinta, pá. Muito bom. Pinta. Viste a zona de trabalho que eles têm, de bancadas, pá. Mesmo ali ao lado, muito bom aspecto. Temos mesmo que pensar em lá e visitar isto, é? Ora bem, nós andamos sempre, nós somos uns vávios, nós andamos, pelo menos falo por mim,
gosto muito de ver pistas, de ver sítios novos, tudo obviamente a nível da RC Drift. E esta obviamente já está na calha. Infelizmente com esta história da pandemia, já se sabe, tentar o convívio, já sabem como é que é, o mínimo possível. Já agora, Nuno, se puderes, mete só aí, tens a foto do Google Maps, aí da pista aí em Madrid. Não sei se tens aí disponível. Penso que sim, Deixa penso que sim. Deixa estar. Só para a malta ter ideia, a localização mesmo real da pista era só um pormenor em relação a isso, mas comecem já aí a apontar nos vossos caderninhos de drift, Rocodrift, pista em Madrid, pneu de controlo, sempre, não deixam usar outro pneu, os DS Racing 4Fs. Mas de qualquer das maneiras, começamos aqui a nossa rúbrica a mostrar as pistas que há lá fora que poderão ser acessíveis para nós. Vai haver outras que vai ser do outro lado do planeta, mas de qualquer das maneiras a gente começa sempre pelo mais próximo. E esta pista em Espanha, Madrid, é uma boa alternativa. Ok, malta? Não se esqueçam, obviamente, se tiverem conhecimento de outros dados em relação à pista que não foram referidos aqui ou queiram acrescentar alguma coisa, digam. Está cá o chat, partilhem, falem connosco. A ideia é haver aqui uma interação e não estar a falar durante meia hora sobre. Henrique, temos aí o Google Maps então com. Acho que isto dá para perceber que isto é mesmo no meio de Madrid, aparentemente, não é? Daí os 10 euros diária, malta, ok? Aproveitem as pistas todas, ajudem os clubes, partilhem tudo e mais alguma coisa. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Isto não é só para estar aqui a cantar galo. Isto só existe se vocês estiverem aí e a gente está aqui a estas horas da noite, a um domingo, família a dormir, nós aqui todos aqui a tentar puxar uns pelos outros, sempre que puderem. Deem uma olhadela, ajudem, partilhem, divulguem. Se tiverem alguma questão, coloquem aqui no nosso chat live, que é para isso está aqui. Já tivemos malta lá de fora a dar aqui um thumbs up aqui, portanto, alguma coisa, estejam à vontade, está bem? Isto é a quarta rúbrica. Acabou a nossa quarta rúbrica no que diz respeito aos bons motivos para emigrar. E nada mais, nada menos do que entrarmos na nossa quinta rúbrica. Olha, mãe, estou no futuro. Ora bem, nesta quinta rúbrica, como vocês sabem, é uma análise técnica a nível de alguma batalha que a gente acha pertinente. Nós recebemos milhares de vídeos com malta com dúvidas acerca de determinadas batalhas a nível da RC Drift e Drift real, e como eram tantas que a gente recebeu, achei pertinente. Olha, deixa só, Henrique, interromper. Temos aqui uma pergunta sobre o ponto anterior. O Manel Matias perguntou, dado que os pneus que eles usam em Madrid serem diferentes, se nós lá formos, e parece que o Manel dá com vontade de ir também, podemos levar os nossos pneus ou não, ou o que é que será que fazer? Pergunta do Manel Matias. Ora bem, Manel, os clubes lá fora, eu tenho bastante experiência nesse conceito de pneu, que eles são muito chatos, eles são mesmo muito chatos. Nós aqui na Tugalândia somos mais, por exemplo, aparece uma malta, eu não sei como é que é nas outras pistas que a gente desconhece aqui em Portugal, porque pode haver uma pista ou outra pirata que a gente não tenha conhecimento. Mas nas pistas aqui, nós andamos com um pneu de controle, certo? Que são os DS Racing, os RWD 4Fs. E aparece-me um indivíduo na terrugem ou na batalha com um pneu completamente diferente. Seja de outra marca, MST, ou como, seja o que for. A gente deixa. Porque o que a gente quer é abraçar mais um piloto, a gente quer é que ele esteja ali, porque sinceramente não vai ser aquele piloto que vai aquele pneu que vai estragar a Alcatifa. Isto dentro do bom senso. Me aparece lá com aqueles pneus todos riscados,
sem marca, que aquilo Nossa Senhora nos valha, então aí vai arrebentar com a carpeta, aí vamos ter que chamar a atenção à pessoa. Mas não é por aí. Nós cá somos muito deixa andar. E como somos poucos, queremos abraçar o máximo de pilotos possível. Embora a percentagem seja praticamente a mesma em relação a Portugal, Espanha, França, Alemanha, seja o que for, Espanha tem muito mais pessoas do que em Portugal. Mesmo sendo a mesma percentagem, acaba por ter, obviamente, mais pilotos de RC Drift. E então aí já faz sentido eles começarem a ser um bocadinho mais restritos. E então aí o controle, eu tive várias experiências nisso, eles são muito chatos, mesmo muito chatos. E acho que fazem bem, na minha opinião. E o pneu que eles usam, só deixam usar esse pneu. E a pessoa diz assim, mas eu assim tenho que comprar um jogo. Vão ter que comprar um jogo. Jogo esse pode ser comprado cá, pode ser comprado onde vocês quiserem. Mas de certeza que na pista eles têm, como é óbvio. Mas se trouxerem de casa esse mesmo pneu, desde que obviamente não apresente danos que possam estragar a alcatifa, porque estamos a falar de pistas da alcatifa, aí não há problema nenhum, ok, Manel? Aí, se vocês trouxerem o pneu, que é o pneu de controle, não tem problema nenhum, mas só deixam usar aquele pneu, está bem? É sempre pertinente a gente ter aqui perguntas no nosso chat, aqui no nosso podcast. Gosto muito de saber que a malta está pelo menos a ouvir e interessada no conteúdo. Então e agora voltarmos ao Mãe Olha Eu E na agora, TV. e agora vamos voltar à nossa rubricazinha. Ora bem, como vocês sabem, aqui é os 5 minutos de fama que cada um pode ter. Eu e o Nuno temos a fama toda, já quase com 1h30 de podcast, temos a fama toda. E aqui vocês podem ter a vossa fama. Dizia o Henrique que queria fazer isto em 30 minutos, não era? Dizia o Henrique. Mas é o variador tira muito tempo. O variador tira. Era mesmo uma coisa muito maçuda. E então, nesta nossa rúbrica, nós tentamos fazer uma análise de batalhas que achámos pertinentes, que vocês nos enviaram ou que a gente verificou, e coisa que nós conseguimos observar é que temos aqui umas batalhas interessantes para mostrar. E a primeira que eu gostaria de mostrar foi uma batalha na primeira ronda do nosso campeonato entre o Rafael e o David, certo? Tens aí, Nuno? Então vamos passar o Rafa Só. líder e David como sobre e tal. Vamos lá. Ora bem, aqui vemos então lado esquerdo, o líder, lado direito da pista, atenção, o Sombra, ok? Vocês tiveram acesso ao briefing, supostamente na segunda rúbrica, e vamos ver então esta batalha na primeira ronda, em New Jersey, aqui o nosso traçado. Rafa vai na frente, linha bem funda na parabólica, depois switch frontal, volta outra vez a fazer a parabólica bem funda, David sempre a mostrar-se aqui ao Rafa faz ali uma intensidade de ângulo no fim, mas sempre a respeitar a linha que a gente queria que fosse. Ok, e agora, Nuno, quando for possível, vamos então mostrar o David na frente e o Rafa atrás. E aqui, Rafa em cima. Vamos só um segundo então para pormos o David à frente e o Rafa atrás. Parece que isto empancou, espera só um segundo. Está a passar, ou não? Vamos passar agora então em princípio, então deixa-me só David na frente, Rafa atrás. Vamos ver se a coisa está. É este mesmo, só que não estamos a começar do princípio. Vamos esperar que ele dê a volta e que ele faça. Ok, o replayzinho outra vez, está bem, está bem. Ok, ele vai chegar ao fim e vai repetir. Ok. O que acontece nesta batalha, pertinente para nós estarmos aqui a avaliar, é que o David
o júri não observou ali um toque do David a seguir ao clipe frontal. Mas eu não sei se é esta batalha, ou Nuninho. Nós temos daqui duas não- batalhas com o David à frente. Queres que eu veja a outra? Mete-me a outra, se faz favor. Se possível. Ok. Porque Será esta isto então? deu OMT. E. Vamos lá ver aí. Entrar. E o David agora ali dá um pequeno toque no muro. Eu não consigo ver, porque o ecrã aqui para eu estar a ver o replay é muito pequeno. E o que se passou nesta batalha é que o júri não conseguiu ver o toque na oblíqua ao júri, lá ao fundo, exatamente o sítio oposto. O toque será na segunda corrida, dado que deu o MT, certo? Ou na primeira? É na primeira. É na É na primeira? primeira. Então Ou é na a segunda. primeira será esta que vamos passar, mas que não temos o início da corrida, que ele começa assim meio a passar, é esta. Pelo menos pela ordem que me enviaste, será esta a primeira. E eu não consigo perceber, mas há ali um toque ali ao fundo do David, e esse toque acaba por ser um pouquinho bruto demais, em que o júri não conseguiu observar esse toque, e daí acharmos pertinente essa análise, e que, na minha opinião, estando eu como júri e não vi esse toque, é de todo pertinente dizer que, para nós conseguirmos fazer uma avaliação justa, é necessário ajuda. Não agora estou a falar da divulgação das coisas, não, estou a falar mesmo durante a corrida, quando há o campeonato. Peço a toda a gente para estar mais disponível, não digo mais disponível, digo para estarem disponíveis para ajudar todo o trabalho, seja a nível do júri, seja a nível do semáforo, seja a nível de spotters, seja a nível de correção de carros na grelha, toques, etc. Sempre que for visto alguém a filmar, para nós termos acesso a esses replays. E achei de todo pertinente esta batalha, porque é uma chamada de atenção ao júri, que só tivemos acesso a essas imagens depois de já ter sido feita a avaliação, e daí que, sempre que houver alguma coisa, nós estamos aqui, eu não gosto de utilizar esta expressão, abertos, mas gosto de dizer que estamos disponíveis a qualquer correção, e nós somos humanos, erramos, e gosto de saber qual a opinião da outra pessoa, e se o piloto tiver alguma dúvida, perguntar ao júri, porque isto, para ser justo, obviamente tem que haver critérios, tem que haver regras definidas, e há coisas que não poderão passar em branco, e esta, na minha opinião, foi uma, ok? Outra batalha que nós achámos muito pertinente foi uma batalha na final do campeonato, que foi entre o Henrique e o Elísio. Quando puderes, Nuno, mete essa batalha. E o Henrique é líder, arranca do lado esquerdo. O Elísio faz uma boa proximidade. O Henrique faz uma boa linha como líder. Isto reiniciou, exato, como líder. A colocar o carro bem fundo. O Elísio coloca o carro muito espelhado ao carro líder, consegue cumprir a linha como sombra, como pedem as regras. O Henrique consegue andar à frente, e atenção agora, eu não consigo ver porque o ecrã é pequeníssimo, mas o Elísio como sombra dá um pequeno toque. Esses pequenos toques muitas vezes é que vão dar aso à decisão da batalha, e a pessoa pode dizer, mas aquilo não foi nada. É o suficiente para conseguirmos fazer uma avaliação justa entre os dois pilotos, e gosto de mostrar esta batalha. Agora podes pôr a outra, em que o Elísio vai à frente, se faz favor, Nuno. E gosto de mostrar esta batalha porque o andamento dos dois está muito correto, e é fácil de verificar qual é que foi o problema e o que decidiu estas duas batalhas. Como líder, o Elísio cumpre a linha, embora agora aqui ele fique um bocadinho aquém, mas volta outra vez a entrar, mas dá novamente toque
Exatamente no mesmo sítio que na outra volta, não é? Exatamente no mesmo sítio. Isto para dizer o quê? Ou seja, o carro líder e o carro sombra, se não houvesse o toque do Elísio, os dois carros fazem o que se pede nas regras. Os dois carros fazem muito boa volta como líder, os carros como sombra andam muito próximos um do outro, o tornando difícil a avaliação do júri. E que se não fossem estes dois toques, que esta batalha acho todo pertinente porque é fácil com o rookie conseguir interpretar quem é que passa, porque tanto o andamento do líder, tanto o andamento do sombra, é aquilo que se pede, e consegue-se ver o porquê da decisão, ok? E se puderem, tentem perceber que há outros fatores que poderão entrar nestas avaliações, mas aqui é fácil ver o que é que fez decidir, ok, malta? Daí achámos pertinente colocar estas duas batalhas, a do David e do Rafa, por causa daquele toque que o júri não conseguiu ver, e aqui é fácil interpretar quem é que acaba por fazer mais erros que o outro, em que os dois andamentos, tanto do líder como do sombra, quem vai à frente e quem vai atrás trocando as posições, conseguem fazer exatamente o que se pediu no briefing. Ok, malta? Alguma batalha que vocês tenham visto que queiram que seja avaliada, ou que pelo menos se possa dar aqui algum parecer do que é que está correto e o que é que não está correto. Em primeiro lugar, não se esqueçam, nós não temos acesso ao briefing. Se for do nosso campeonato, boa. Se for de Fórmula Drift, boa. Se for de Mac, boa, porque os regulamentos são muito parecidos com o que a gente usa. Se for fora desta realidade, atenção, que isso depende depois do briefing que foi feito. E muitas vezes a gente vê batalhas em que a gente pode não concordar, mas a gente não sabe o que é que foi dito no briefing. Ok? E possivelmente não há erro nenhum e nós estamos a avaliar mal as coisas. Ok, Henrique, Portanto, deixa só interromper com o assunto antes de tu fechares a emissão, provavelmente era isso que ias preparar para fazer. Nós vamos relembrar mais uma vez a nossa parceria com... É dos agradecimentos. A nossa parceria, sim, mas eu queria só relembrar isto porquê? Queríamos relembrar isto porque nós solicitámos da outra vez e vamos voltar a solicitar que quem tiver alguma ideia para uma das rubricas da revista que se chega à frente, a comunidade está-nos a ver, é suposto a comunidade ser interativa, certo? E estamos todos juntos a fazer isto. Portanto, ideias que hajam para rubricas que possam aparecer nas nossas duas páginas na Fotomotor Magazine, pá, entrem em contato com o Henrique, deem a ideia que é para se enriquecer o máximo possível isto, ok? Muito bem, excelente, Nuno, excelente. E tenho aqui uma observação do Mário, que ele diz que o Elísio toca 2 vezes exatamente no mesmo sítio e que devia ter ganho. Bom, se o júri tivesse feito um briefing em que se tinha que tocar ali, sim, Mário, corretíssimo. Não devia ter passado, devia ter sido o outro carro. Boa, Elísio. Ok, certíssimo. Malta, agradecimentos. Chegamos à sexta e última rúbrica. Nada mais, nada menos do que agradecer, em primeiro lugar, ao Nuno, faço sempre isto, porque o Nuno é que faz aqui um trabalho fantástico a nível de bastidor, senão eu não conseguia ter acesso à informação toda. Nuno, obrigado pela tua ajuda. Se não fosse o Nuno, nós não estávamos aqui. Muito, muito agradecido a vocês todos, que isto é feito para nós e para vocês, para estarmos aqui todos, peço desculpa pelo termo, na coboiada, todos aqui no convívio, todos aqui na troca de ideias. Agradecer a todos os nossos apoios, que felizmente o nosso campeonato tem a nível da DS Racing, a nível da E-Plastics, a nível da Tony Sport, o Rodinhas, o RCDC Centro, o DPZ, toda a gente que contribui para que isto possa evoluir. E agora a nossa revista Fotomotor, que vai começar a aparecer depois também em rodapé, a nossa Fotomotor, ok? E mensagem que obviamente recebida. Mensagem recebida, diga-se entendido sem mais ao capa. Entendido, ok. Pronto. E então a gente vai ter ali a Fotomotor a passar várias vezes. É uma revista de drift real, campeonato Tuga, abraça tudo o que é eventos de drift real, Tuga, e criou um espaço fantástico para nós estarmos ali.
e vai daí que é uma maneira de a gente conseguir crescer mais, dar apoio ao drift real, dentro do que a gente consegue fazer, dar a conhecer o nosso hobby, e assim sendo, mãozinhas dadas, conseguimos todos crescer. Ok, malta? Esticámos-nos um bocadinho hoje no podcast para ver se havia mais gente a fazer perguntas, mas espero que se tenham divertido, espero que tenham gostado. Nós estamos cá para nos ajudar todos uns aos outros, ok? E infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio de hoje do nosso banco de ensaio. Preparem-se para o terceiro, que vem aí muita novidade. Ok, malta? Uma boa noite, tudo bom?